The Man in the Suit, o homem que virou o Godzilla. Hoje a gente vai reagir à segunda parte daquele vídeo que vocês gostaram muito. E se vocês gostam desse estilo de vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e bora pra mais um vídeo. Esse vídeo foi feito a pedido de um inscrito. Se você quiser alguma sugestão parecida de algum vídeo, deixa aqui nos comentários. Há 6 meses atrás, eu postei um vídeo chamado The Man in the Suit, o homem que se tornou Deus. E eu não fazia a menor ideia do rumo que o meu canal ia tomar por causa daquele vídeo. Pra efeito de comparação, quando eu postei aquele vídeo, eu tinha 200 mil inscritos. E hoje, a gente tem mais de 700 mil. E hoje ele tem 1,5 milhão. Uma salva de palmas pro Euripe aqui, meu irmão. O cara tá gigante, tá voando. O canal cresceu muito em 6 meses. E é claro que tudo isso não foi só por causa desse vídeo, mas esse vídeo me abriu muitas portas. A história desse vídeo é boa e o tema me ajudou muito. Então é claro que mais cedo ou mais tarde eu iria trazer a parte 2 de The Man in the Suit. E logicamente eu ia trazer de novo pra vocês, que vocês amaram esse negócio, cara. Então bora ver de novo o homem que virou Godzilla. Mesmo que isso demore meio ano. The Man in the Suit é uma história que nos conta uma realidade alternativa, onde as filmagens dos filmes clássicos de Godzilla não foram tão calmas. Não que elas tenham sido na vida real. Nessa série, a gente... Cara, isso aí que ele falou me dá medo. Imagina se na vida real aconteceu a mesma coisa e na verdade não é um analog horror, e sim um aviso e um pedido de socorro. Meu Deus. A gente segue a história do ator do Godzilla, ou melhor dizendo, Gojira. Esse ator, por algum motivo, se tornou parte da roupa conforme as filmagens aconteciam. No caso, a carne dele se fundiu com a roupa. O seu corpo se expandiu, preenchendo todos os espaços do traje. E ele ficou sem joelho e agora ele calça um pé tamanho 60. Olha o tamanhão do pé do homem aqui, ó. Pezudo, pé de pato, pé de ganso, pé de urubu. Coitado, mano, nem ganhou o restinho do rabo, ganhou só metade. Tadinho. Ele literalmente virou Godzilla. E a Toho, que é a empresa que faz esses filmes, prendeu esse ator nos estúdios e não contou pra ninguém o que de fato estava acontecendo. É, a família do ator vendo que ele tá há 3 anos sem voltar pra casa, de tanto que ele tá lá no estúdio. Nossa, ele deve amar tanto o trabalho dele. Ai. Ele deve amar tanto que ele deve encarnar o personagem. Foi exatamente o que aconteceu. Por quê? Simples. A série de filmes do Godzilla era muito lucrativa pra eles pararem agora. Então mesmo com o ator estando em constante sofrimento e se tornando uma literal criatura da indústria, a Toho continuava visando lucros e mais filmes. E isso deu grandes problemas pra ela, tais como diversas mortes no set. Sempre que era necessário uma briga cenográfica entre o Godzilla e uma outra criatura, a briga nunca era cenográfica. O ator do Godzilla sempre machucava gravemente os outros atores. E adivinha, transformava os outros atores em outras aberrações. Como eu já citei, o ator do Godzilla tinha se fundido com o traje, se tornando o próprio Godzilla. E os outros atores que vestiam as roupas de outras criaturas não sabiam disso. Ah, agora eu lembrei onde parou e é uma recapitulação pra quem ainda não assistiu o primeiro vídeo. Seguinte, o Godzilla virou, quer dizer, o ator virou o Godzilla. Aí a gente parou numa parte em que uma mulher, uma atriz, vai virar uma mariposa. Sim, uma mariposa. Eles não sabiam que estavam contracenando com um monstro. Logo, eles sofriam com isso. Nesse filme, o ator do King Kong foi morto pelo Godzilla durante as gravações. No caso, ele foi afogado até a morte. Godzilla contra-ataca. Nesse filme, o Godzilla iria lutar contra o Anguirus, que é uma espécie de dinossauro. Na cena que deu tudo errado, o Godzilla precisava morder cenograficamente o Anguirus. Mas na hora da cena, ele mordeu de verdade, alcançando o cérebro do ator. E adivinha, o ator também virou um coisa ruim de feio. E esse acidente fez com que o ator do Anguirus também se fundisse com a roupa que ele usava. Tadinho, mano, isso aí é um vírus. É a empresa por trás de tudo, com certeza. Se tornando o Anguirus na vida real. A última informação que a gente tinha dessa criatura na série é que ela estava sendo treinada pela Toho para fazer uma literal rinha entre Godzilla e Anguirus, mas dessa vez com as criaturas sendo de fato criaturas e não com atores atuando. A sua última grande vítima tinha sido uma atriz que tinha se voluntariado para atuar como verme. No caso, ela seria um dos filhotes de uma mariposa gigante. O que aconteceu foi que o Godzilla mordeu ela para valer, fazendo com que a atriz também se fundisse com o traje de larva. Mas ela não virou uma larva gigante ambulante. As últimas notícias que a gente tinha desse acontecimento era que a atriz tinha se tornado um grande casulo. É verdade, ela virou esse trem aqui que eu não faço ideia do que era isso. Pra mim isso aqui é uma janela. Isso aqui é uma montanha de cabeça pra baixo. E daquele casulo, uma mariposa gigante iria nascer. E bom, foi exatamente nesse ponto que a gente parou no último vídeo de The Man in the Suit. Então, meus amigos, a partir daqui eu declaro aberto a segunda temporada de The Man in the Suit. Uhul, vambora! Deixa seu like. Mas antes de nós começarmos, você vai enviar esse vídeo pra aquele seu amigo que gosta do Godzilla ou aquele seu amigo que prefere o King Kong. Comenta aqui se você é time Godzilla ou King Kong.
Fala só, a introdução deixou com medo, imagina o resto. 7 Updates. Nesse vídeo, o nosso querido narrador, que ele não mostra nem o seu nome nem o seu rosto, nos conta que o espião dele tem mais informações de dentro da torre e do que estava acontecendo naquele momento. Até o momento que a gente sabia era que a torre estava escondendo as suas criaturas do grande público e da mídia. Pois bem, segundo o espião, ele viu um agente do governo conversando com um executivo da torre sobre o Godzilla, sobre o casulo enorme que eles tinham no set de gravação e sobre toda a polêmica no geral, dos atores estarem virando as criaturas que eles iam atuar. E essa informação é muito valiosa, é com ela que a gente sabe que o governo já sabe o que tá acontecendo. Governo, seu... Eu não posso xingar o governo aqui, senão vai cair o vídeo. Mas enfim, o governo estava por trás de tudo, ficticiamente. Tem que deixar claro isso aí pro meu vídeo não ser desmonetizado. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar, né? A única dúvida que fica é, será que a Toho vai sofrer alguma retaliação por literalmente ter ido de uma empresa de filmes pra uma fábrica de monstros? Claro que não, o governo tá lucrando junto. Não, eu não tô falando do canal antigo do Léo. Vem, monstro, pode vir, monstro. Se vocês querem saber, não, a Toho provavelmente não vai ser punida. Afinal, essas notícias não vazam porque justamente o governo tá cobertando tudo. A Toho ainda não foi exposta porque o governo tá mantendo toda essa polêmica em sigilo. Ou seja, o governo que é dono da polícia, do exército, do próprio governo, da mídia também, vai deixar tudo no sigilo. A empresa então tá sossegada demais. E os atores, depois que acabar os filmes, eles podem fazer um zoológico, sei lá. Deixa abaixo. Uma outra informação que o espião descobriu é como que aquele casulo tá agora. Segundo ele, esse casulo ainda tá vivo e crescendo. O que mudou foi a sua localização. A Toho removeu ele do set de filmagem e colocou ele em um armazém, onde eram guardados peças de figuração e os figurinos. O problema é que quando eles tocaram no casulo, ele soltou um gás laranja que consumiu com toda a sala que ele tava. E levando em consideração que essas mutações são de origem radioativa / nuclear, a sala precisou ser evacuada. Ai, pronto, todo mundo que pegou o gás, todo mundo virou um bicho diferente aqui, virou as larvinhas da mariposa. Ninguém entra mais lá. Mesmo com esse perigo iminente, a Toho se recusa a exterminar esse casulo. Eles querem manter ele vivo. Nessa parte, o espião até chuta que talvez seja para fins de estudo. O problema é que esses pequenos errinhos estão colocando a vida de vários inocentes em risco. Ah, mas a empresa pensa, mais clientes estão caindo e virando outras criaturas. Eu acho que é a oportunidade perfeita para farmar muito dinheiro através dos filmes. Segundo o espião, em um dos filmes do Godzilla que já foi gravado, tinha uma cena em que o Godzilla iria vomitar sangue. Essa cena aconteceu, mas o Godzilla sangrou demais no set. O seu sangue era algo grosso e que estava exalando uma fumaça extremamente perigosa. Ah, então era piche de asfalto. Os cientistas não precisaram de muito tempo examinando aquela área para mandar a Toho fechar aquele set de filmagens. E assim foi feito. No meio daquela poça gosmenta, um dos figurantes afirmava ter visto um globo ocular boiando. A maioria das pessoas da Toho levaram aquilo como mentira, ou então que o figurante tinha se enganado no que viu. Aí na hora que eles olharam pro Godzilla, tava ele lá, caolhão. Aí é a nova ideia do filme, o Godzilla pirata, e coloca aquela tapa-olho gigantão. Acho que dá certo, hein? Collab, Godzilla e Jack Sparrow. Ele achou ter visto um olho, mas os cientistas não descartaram essa afirmação e procuraram por esse tal olho, sem sucesso. O vídeo não vai explicar o que é essa poça e nem o que é esse olho, mas eu tenho uma teoria que faz muito sentido. A primeira coisa que vocês precisam entender é, na lore real do Godzilla, ele realmente vomita essa poça de sangue às vezes. Eu não consegui descobrir o porquê exatamente ele faz isso, mas ele faz. Ixi, gente, o Godzilla tá doente, tadinho. Comenta aqui o emoji de uma lagartixa e o emoji de um... Como é que chama aquele negócio que põe lá, aquele esparadrapo, não é esparadrapo. Ai meu Deus, coloca aqui, editor, aquele trem, band-aid, coloca o emoji de um band-aid, o emoji de uma lagartixa pra curar o Godzilla, galera. Uma coisa que vocês precisam ter em mente é que o Godzilla é radioativo, isso é canônico nos filmes. Essa pose que ele vomita é basicamente radiação pura, que ele meio que precisa expelir, pelo menos é isso que eu entendi. Peraí, então ele mija radiação pela boca? Isso não foi muito legal não, viu? E bom, na história, o que mais me chamou a atenção... Peraí, eu quero ler isso aqui. Godzilla é um ser radioativo que possui a habilidade de absorver mais radiação,
fazendo com que ele possa usar o soprão atômico super apelão quando quiser, mas caso absorva radiação demais, ele é obrigado a liberar. Ah, entendi. Então uma hora o corpo dele não aguenta. Ele não come pra sempre assim, igual aquele joguinho das minhocas que você vai comendo e ficando grande, né? Assim também, né, mano? E bom, na história, o que mais me chamou a atenção nessa poça que ele vomitou é o tal globo ocular. O que dá a entender que essa poça radioativa tá viva e se desenvolvendo. Nossa, é o Venom, cara. Descobrimos aqui a origem do Venom. Meu Deus. Não é à toa que ela criou um olho. Nossa, Ip, mas você tirou essa conclusão da onde? Eu tirei essa conclusão de um dos filmes do Godzilla, Ghidorah vs Godzilla. Ghidorah é um dos vários inimigos do Godzilla. No caso, essa criatura é um monte de lixo tóxico e radioativo que criou vida. E uma das coisas que mais são emblemáticas dessa criatura são os seus olhos, que no meio daquela massa espessa de lixo radioativo se destacam. Eu consigo fazer essa ligação. O Godzilla vomita radiação e no meio dessa radiação foi encontrado um olho. Isso não pode ser só coincidência. Um outro ponto que me faz crer nessa teoria é que tudo isso que a gente tá vendo se passa em 1964. E o filme Ghidorah vs Godzilla acontece somente em 1971. Mano. Essa poça aí vai virar o próprio inimigo do Godzilla. E pelo amor de Deus, que poça feia, irmão. Não, mano, você quer o Lula Molusco depois de entrar em Chernobyl. Olha o Lula Molusco aqui, cara. Olha aqui, mano. Olha os dois chinesinhos morrendo aqui. Tadinho dos dois chinesinhos. Tá lá o Godzilla. Godzilla, uma cara de cracudo. Aí tem o Lula Molusco aqui. Ah, Bobinha Esponja, eu vou te matar. Aí ele... Aí dá o Godzilla mirando longeão do bicho. O bicho pelo menos tá mirando certo, né? Ele não mira nem com o olho, ele mira em cima do olho. Aí tá dois chinês correndo. Mano, as capas do filme é muito boa, cara. Os dois chinês aqui, mano. Agindo os dois chinês. Então a gente pode esperar muita vindo por aí. Em meio a todo esse caos, o espião descobriu que eles vão fazer mais um filme do Godzilla, é claro. Sinceramente, a partir daqui eu comecei a ficar com um pouco de medo de como essa série ia continuar. A impressão que dá é que eles vão fazer mais um filme que vai ter mais uma criatura que vai ser infectada pelo Godzilla e a Toho vai conseguir mais uma criatura de estimação. É, minha cabeça é isso. Não tem um desfecho aí, não tem algo que dê uma reviravolta muito gigante. Aí, nossa, vai ser muito louco. Sendo honesto, é bem isso que acontece. Ah, então não vai dar muito certo, não. Só que dessa vez vai ser da forma mais impactante de todas. Ah, bom. Aí eu vi vantagem. Você é louco. Vocês já vão entender do que eu tô falando. Durante toda essa investigação, o espião nos conta que ele recebeu uma carta de uma de suas filhas. Na carta, ela basicamente questiona onde é que o papai tá. Por meio dessa carta, a gente descobre que ele avisou a família dele que ele ia trabalhar em um filme, mas já tem 3 filmes inteiros que ele não volta pra casa. É o que eu falei, né, mano? 3 anos. Nossa, papai, olha lá meu papai. Ó, gente, meu papai é o Godzilla ali, ó. Ai, para que tá bobeira, seu pai não é o Godzilla, ele só tá fantasiado. Não, ele é o Godzilla, sim. Eu fui falar com ele, ele fez... Aí ele é o Godzilla, sim. Agora eu acho que ele é o Godzilla mesmo, viu? Porque eu agora tô com medo, me caguei nas calças aqui. Mano, por que toda a capa dos filmes do Godzilla sempre tem uns chinês com medo no fundo? Olha aqui, ó, tem esses casal chinês aqui no fundo, com medo do Godzilla. Meu Deus do céu, o Godzilla tá vesgo aqui nessa foto. E os dois casal aqui, mano, olhando. Cagadão de medo. Aí nesse daqui tem a mulher gritando, aí o outro aqui também gritando, enquanto os dois estão brigando freneticamente. O Godzilla tá atirando no pé do bicho, em vez de atirar na boca, e o outro tontão tá tentando morder o Godzilla. Aí na outra capa aqui, que é o Godzilla contra a mariposona gigante, tem outras mulheres com medo aqui, mano. É toda... eu acho que é padrão, assim. Sempre tem que ter umas mulheres com medo no fundo. O primeiro filme do Godzilla foi lançado em 1954. E nesse vídeo, a gente já tá em 1964. Caramba, 10 anos já que o pai não volta pra casa, mano. Aí a menina vai crescer acreditando que o pai dela foi comprar cigarro. E a mulher vai acreditar que ele não quer pagar pensão. E até agora, sei lá, a filha e a mulher não foi atrás do homem não, mano. O homem vai ficar esquecido mesmo. Ou seja, 10 anos sem esposa, 10 anos sem filhas, 10 anos sem família. Tadinho, eu vou chorar, gente. Dando do jeito que eu vou chorar. E ele tá com saudade deles. E ele queria voltar, mas ele não pode. Ele diz estar preso lá dentro, mas logo depois ele fala que mesmo que ele pudesse sair, ele não vai sair. Isso porque ele descobriu quais são os planos do próximo filme e qual criatura eles vão pôr em cena. E quando ele descobriu que a Toho quer dar vida a um dragão de 3 cabeças, ele decidiu que era o dever dele interromper isso acontecer.
Então o Godzilla ainda existe, ainda tem uma pessoa atrás do Godzilla e vai impedir tudo isso. Mas peraí, mano, o próprio Godzilla que tá mordendo as pessoas e infectando elas e transformando elas em semelhantes. Aí o Godzilla, o mesmo Godzilla que matou um monte de gente só de graça, vai impedir que outros morram. Reviravolta, hein, mano, o cara virou bonzinho do nada. Eu vou na onde? Eu vou cagar. Acabar com o quê? Com isso. Ai, que legal. Muito épico, hein, mano. Eu vou acabar com isso. Dividido em 4 partes pra eu ler. O nome dessa criatura que eles querem dar vida se chama Ghidorah. Nossa, Ghidorah é uma das criaturas mais braba do cinema aqui, dos bichos gigantes. Que isso, mano, Ghidorah é gigantão, bem gigantão mesmo, grandão, esse três cabeças, muito doido. Como todas as outras, ela é canônica nos filmes de Godzilla. No início desse vídeo, nos é dito que a Toho tentou ser mais cautelosa nas gravações desse filme. No caso, pra criar Ghidorah, eles fizeram uma junção de puppets com roupa. Aí daqui a pouco, olha, tô precisando de 3 cabeças aqui, vamos procurar mais 3 atores, né? A ideia era que tivesse um humano controlando a Ghidorah, porém a sua cabeça e demais órgãos estariam seguros em partes mais baixas da roupa. As partes aonde o Godzilla iria de fato atacar as gravações seria pescoço e cabeça. Logo, o ator estaria seguro. O Godzilla pensa, hoje eu tô com uma vontade de morder uma barriguinha. É dito que pra essa roupa, a Toho tentou usar um material mais resistente na confecção dela. Mas quando o vídeo vai nos contar quais são esses materiais, as informações são censuradas. E levando em consideração que... Papelão, mano, material. Papelão pro Godzilla morder na maior facilidade, cara. Não, vai ser de papelão o bagulho, vai ser de papel, papel manchê. A Toho ama criar um monstrinho novo, eu diria que eles não usaram material resistente coisa nenhuma. Por isso que essa conta eles não prestaram. Apesar de não mostrar o que seria esse novo material resistente, eles mostraram como ele vai estar localizado na roupa. Esse material resistente iria ficar nas áreas mais do torso da roupa, aonde o corpo do ator ficaria. Mas o pescoço e a cabeça foi feito para ser uma marionete, onde dentro o ator iria mexer. E algo pesado nessas áreas iria dificultar muito o movimento do ator. Logo, essas áreas estariam desprotegidas. É dito que nesse filme também iria ter criaturas menores durante a gravação, semelhante a como foi em Godzilla vs a mariposa gigante. Aí beleza, né? Aí as mariposinhas que nasceram desse gás laranja lá atrás vão vir aqui agora. Quer apostar quantos, mano? Eu aposto 2,50, que é o que tem na minha conta, eu acho. Se pá, não tem nem isso. Onde tinham larvas. E bom, naquele filme eles botaram uma atriz dentro da roupa de larva gigante, e o Godzilla mordeu ela. Graças a isso, a Toho tem um casulo gigante em um dos seus galpões. Pra evitar isso, nesse filme, as pequenas criaturas vão ser feitas por fantoches também. Depois de nos passar todas essas informações, o espião nos diz que ele vai intervir nesse filme. Ele não vai deixar que mais um ator inocente se torne uma criatura. Ah, quem vai intervir é o espião, achei que era o Godzilla. Caramba, nossa, velho, agora eu me senti tão idiota. Eu não sei porque eu sinto que com ele intervindo, ele nunca mais vai ver a família dele. O plano dele é matar o Godzilla. Lá no primeiro vídeo, eu disse que a Toho deveria ter intervido logo que tudo isso começou. Se eles tivessem feito algo lá no começo, eles talvez tinham até salvo o ator. Ao meu ver, no ponto que a gente tá, esse ator não tem mais salvação. O espião tá certo em querer acabar com ele de uma vez por todas. Ele cita tá meio assustado em relação ao Godzilla. Isso porque a aparência dele tem mudado a cada filme. O Godzilla criou uma espécie de crina de ossos nas suas costas e a sua cor tem mudado também. Peraí. Esses docinhos aqui na costela dele não é canônico, não? Ele não tinha isso no começo? Gente, eu tô muito cego. Como eu citei, o Godzilla é uma criatura radioativa. Então essas mutações acontecem com ele. E sim, isso também é canônico nos filmes. Caramba, velho, o jeito que ele mudou, ele era todo feião, mano, credo, ele parecia um nhacaré. Jacaré sem boca, nhacaré. Aí no segundo filme já com cara de mal. Eu tô com cara de mal. Aí no terceiro filme ele vira um demônio. No momento que a gente tá na série, o filme Godzilla vs Ghidorah já tinha sido quase todo filmado e tudo correu bem sem nenhum acidente. Mas uma cena extremamente perigosa e decisiva tava pra ser gravada. O que acontece é que nesse filme, Godzilla e Ghidorah não tinham nenhuma briga direta. Em nenhuma das cenas, eles haviam chegado muito perto um do outro. Porém, nessa última cena, a Ghidorah precisava chegar muito perto do Godzilla pra atacar ele. É dito que o Godzilla não tava dando problema na gravação desse filme porque a Toho reforçou a segurança. Se o Godzilla ameaçar
pensasse sair da linha, ele era punido com tasers. Então a situação tava muito controlada. Ah, então tudo bem, né? A Torre não tá, pelo menos pelo que parece aqui, ela não tá forçando criar outro monstro. Ou será... Cara, calma. Eu acabei de criar uma teoria. E se na verdade a Torre sabe que pode ter um espião em roda deles, aí eles meio que estão tentando parecer que estão protegendo a pessoa, mas na verdade eles sempre deixam uma brechinha pro Godzilla atacar. Olha, ó que teoria, mano, teoria. Eu acho que essa teoria faz sentido, hein? Pois bem, na cena em questão, o Godzilla precisava ficar parado enquanto a Ghidorah se aproximava dele. E é óbvio que colocar a Ghidorah perto do Godzilla ia dar problema. Quando a Ghidorah chegou perto o suficiente, o Godzilla mordeu sua cabeça. Mas para esse tipo de acidente, o estúdio estava preparado. Afinal, no local onde o Godzilla mordeu, não havia nenhum membro do ator. Ai, meu, quase pegou a mãozinha ali, hein? Se ele mordesse um pouquinho mais pra baixo, ia ter que ficar sem uma mão, né? Mas mão tem duas, né? Eu não tenho nenhuma, só tenho um cotoquinho aqui do braço. Fazer o quê? Mas a produção tava contando com uma coisa. Lembram que o Godzilla havia vomitado praticamente radiação líquida? Essa radiação era altamente contagiosa e ácida. Quando ele mordeu a cabeça da roupa de Ghidorah, ele soltou essa radiação através da mordida. E bom, lembram que as partes resistentes da roupa estavam exatamente onde o ator tava? A resistência daquela roupa fez com que o ator ficasse preso dentro de um banho ácido radioativo. Meu Deus do céu, foi pior do que eu imaginei. Mano, mano do céu, o cara vai virar... Mano, o cara vai virar o Ghidorah agora, cara. Ah, pelo menos legal, né, o Ghidorah. Não, pera, do que eu tô falando, velho? Foi nessa hora que o nosso espião justiceiro entrou no set. Ele não tinha conseguido entrar antes, porque como é que ele ia explicar pros seguranças que ele tinha que entrar no set de gravação com um case de guitarra? Ele ficou travado na entrada. Mas na hora que o acidente aconteceu, uma histeria se instalou naquele lugar. E no meio dessa histeria, o espião entrou. No caso, a espingarda dele estava dentro daquela case. Quando ele enfim chegou no set de filmagem, pronto pra atirar no Godzilla, o Godzilla destruiu a caixa de luz daquele set. Por que ele fez isso? Como a gente descobriu no vídeo Deception of Growth, o Godzilla enxerga no escuro, mas o nosso espião não. Agora eu tô com muito medo do Godzilla, ele acabou pensando. E o Godzilla é vidente, é? Como é que ele sabia que ele tinha que apagar a luz, mano? Nossa, que medo do caramba, meu Deus do céu. O cara levou uma espingarda, certeza que não levou um lampião pra ajudar ele. Nossa, lascou de vez. O Godzilla sai correndo atrás dele pra matar ele, e o espião gravou tudo. Ô, mas que cara burro, pra que ele foi gravar? Mete o tiro no Godzilla, dá pra enxergar bem aí, ó. O Godzilla chegou pra trás, tal, assim, nas orelhas dele. Pô, ele não tem orelha, né? Nos olhos, então. A qualidade disso aqui tá impressionante, viu? Atira, pelo amor de Deus, atira, cara. Alô? Isso, mata. Matou, será? Pera, ele tá vivo. Ele pegou a câmera porque tá vivo. Lá parece o bocão do Godzilla comendo a câmera. Ai, meu Deus. Alô? Caraca, ele estourou a cabeça do Godzilla. O espião conseguiu atirar na face do Godzilla. Na face? Mano, que espingarda é essa, cara? Cê é louco, mano. Estourou o bichinho na 12. Caraca, velho. O bichinho ficou só o... Ai, vou nem falar, tá meio pesado essa cena aí. Aparentemente dando um fim a essa criação da Torre. Mas aí vai lá, o cara cria a vida de novo, aí volta e morre o espião. Aí me lasca. Voltando pra dentro do set de gravação, a gente descobre o óbvio. A Torre perdeu um monstro pra ganhar outro. A Ghidorah tá mais viva do que nunca. Ah, pelo amor de Deus, cara. Agora tem que dar... Agora piorou no Ghidorah. Ai, dicção tá difícil. Agora piorou no Ghidorah, mano. Tem que acertar 3 tiros. Se tu tiver 3 balas e errar um, já era, irmão. Aí tu tem que partir pra faca. Demon Slayer aqui, mano. Passar no pescoço ali. E assim acaba o último vídeo que a gente tem até o momento. Não, eu não acredito, cara. Sabe por que tava legal, mano? Não, que saco. Com esses novos vídeos, eu criei uma percepção um pouco mais ampla dessa série. Ok, a melhor parte do vídeo é sempre a teoria do Ip. Vambora. Ao meu ver, o criador
quis trazer duas questões em pautas pra essa série. Primeiro de tudo, por que o Godzilla foi criado na vida real? O Godzilla é um monstro nuclear radioativo. Esse monstro é a representação no cinema do medo que o Japão tinha de ataques nucleares. Esse trauma surgiu na Segunda Grande Guerra. Como vocês devem saber, em 6 e 9 de agosto de 1945, Hiroshima e Nagasaki foram varridas do mapa pelos Estados Unidos. E isso se tornou um trauma muito grande pro povo japonês. Por isso que o Godzilla é destruição, por isso que ele é nuclear. Como vocês devem lembrar, dentro da história, o ator que faz o Godzilla era de Hiroshima. No caso, ele não estava na cidade quando ela foi atacada. Dentro da lore, a explicação mais óbvia pra ele ter se fundido com a roupa é que os resquícios nucleares ainda estavam na sua corrente sanguínea. E por ironia do destino, os efeitos nucleares só se afloraram quando ele estava vestindo a roupa do monstro que representa todo aquele medo pós-guerra. Caramba, faz sentido, mas e aquela pílula que eles falaram lá no comecinho do primeiro vídeo? Tinha uma pílula lá. Não sei, mano, não sei se tem alguma coisa a ver, sei lá. E a segunda coisa que eu vejo entrando em pauta nessa série é: as propagandas foram uma coisa decisiva pro fim da guerra. Foi com elas que os Estados Unidos saíram como mocinhos da guerra, e foi com elas que os Estados Unidos ganharam a guerra. A terra do Tio Sam não é tão bonzinha quanto parece, vocês sabem disso. Ao meu ver, o que o criador quis enfatizar aqui é como o capitalismo passa por cima de tudo. Eu sei que a Toho não é americana, mas eu vejo ela como sendo a mente capitalista americana pós-guerra dentro dessa história. Dentro da história, a partir de Godzilla vs King Kong, os filmes passaram a ser feitos pelos Estados Unidos. Então faz sentido se pensar dessa forma. Sempre tem uma alfinetadinha ali, né, mano? Eu não vou entrar nesse assunto não, hein? Eu tô por fora, eu prefiro ficar neutro aqui, prefiro ficar em cima do muro. Não importa se existem inocentes morrendo e não importa se existe um ator em sofrimento dentro de um traje. O que importa é o lucro. Eu tenho certeza que o nosso espião vai sofrer retaliação por ter matado o Godzilla, a criatura mais preciosa da Toho. Mas eu garanto que antes de pensar nisso, a Toho vai pensar em um plano bem ambicioso pro seu dragão de 3 cabeças, a sua mariposa que ainda tá pra nascer e pro seu Anguirus de estimação. Ah, mano, eles têm tudo ainda, cara. Não é nem difícil eles fazer outro Godzilla. Faz a roupinha dele aí, beleza, mano. GG. Povinho, tá óbvio que essa série não acabou ainda. E essa parte 2 demorou 6 meses pra sair. Levando em consideração que o autor dessa série também demora um pouco pra postar, The Man in the Suit, a gente se vê daqui 6 meses. Não, peraí, faz quanto tempo que ele postou o vídeo? Já faz 1 ano, talvez tenha uma parte 3, eu espero que tenha uma parte 3, deixa eu olhar aqui rapidinho. Pelo que eu vi, eu acho que não vai ter não, gente, mas tem outros 2 vídeos do Ewip aqui no canal dele sobre o Godzilla, e se vocês quiserem que eu traga aqui, primeiramente me perdoa, Ewip, por trazer tantos vídeos seus aqui, eu não tenho culpa que seus vídeos são muito bons, e bom, se vocês quiserem é só comentar aqui embaixo, mas comenta aqui outros vídeos que vocês querem que eu traga aqui também, que eu vou trazer aqui pra vocês. E bom, o vídeo tá ficando por aqui, mas antes de você sair, tá pensando que vai aonde? Clica nesses 2 vídeos que estão aparecendo, nesses 2 ou nesse 1 vídeo, sei lá, que tá aparecendo aqui em cima, e lembre-se que todo dia, ou pelo menos quase todo dia, temos vídeos aqui no canal, então se inscreve no canal e ativa o sininho, que é muito importante que você ative o sininho de notificações. Tamo junto, valeu, falou e fui!